Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 30 de junho e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Brasil Journal. Capitânia lança seu primeiro fundo imobiliário de shoppings de 500 milhões de reais. A Capitânia acaba de lançar seu primeiro fundo de shoppings. Isso aconteceu ao comprar participações em empreendimentos premium com o Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet. Para se ter ideia, a gestora tem 23 bilhões de reais sob gestão, dos quais 9 bilhões de reais são em fundos imobiliários. O shopping AAA-FI CPSH11 foi capitalizado em 150 milhões de reais até agora. Isso se deu basicamente com dinheiro dos fundos de fundos da própria Capitânia, além dos sócios da gestora. O objetivo é levantar mais de 180 milhões de reais numa oferta restrita a investidores institucionais. Isso deve ser concluído nas próximas semanas. Na sequência, a gestora tem planos de fazer outra oferta, destinada aos investidores de varejo. No total, o fundo deve largar com cerca de 500 milhões de reais. São os recursos necessários para fazer frente aos pagamentos das participações que o fundo imobiliário já comprou em 5 shoppings. Além do Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet, nos quais tem 6,1% e 10% do capital, respectivamente, o fundo da Capitânia comprou participações minoritárias em outros shoppings, entre eles no Iguatemi Fortaleza, 9%, no Vila Romana, 10%, em Florianópolis e no Ribeirão Shopping, 5% em Ribeirão Preto. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Money Times. Porque shoppings viraram alvo de fundos imobiliários e movimentaram mais de 1 bilhão de reais. O fundo imobiliário Legato Shoppings, LASC11, é mais um a entrar para o time de fundos imobiliários que fizeram operações nas últimas semanas envolvendo centros de compras. O fundo gerido pelo BTG Pactual vendeu a sua participação de 25% no shopping Boulevard Vila Velha, no Espírito Santo, por 39,9 milhões de reais. Segundo o LASC11, o cap rate da operação, que é a taxa de capitalização, é de 5,86%. Nesta semana, o fundo recebeu 3 milhões pela venda da fatia. Os demais 36,9 milhões de reais serão pagos pelo comprador, que não foi divulgado, em 12 parcelas corrigidas por 100% do CDI. O fundo explica que comprou essa participação por 23,9 milhões. Com isso, na conclusão da operação, o ganho de capital representará resultado caixa extraordinário não recorrente de 16 milhões de reais, ou seja, ganho de 67% sobre o preço de aquisição, ou R$ 5,45 por cota. Além disso, o Legatus diz que com a correção das parcelas, o ganho de capital pela venda do shopping pode chegar a 20,5 milhões de reais, elevando o ganho para 86% em relação ao preço de compra, equivalente a R$ 6,98 por cota. Junho foi movimentado para os fundos imobiliários, que compraram e venderam ativos. Quer saber quais foram eles? Acesse a revista Builds e leia a matéria completa. E se você tem interesse pelo setor de shoppings, não deixe de conhecer o módulo Shoppings da Buildings, disponível na plataforma CRTool. Dados de mais de 680 shoppings do Brasil inteiro estão cadastrados em um só lugar. Para saber mais, agende uma apresentação. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. Com profissionais de volta aos escritórios, home office segue em queda. Como trouxemos em conteúdos e pesquisas recentes, parece que o mercado está deixando o modelo home office de lado. Isso não significa o seu fim, apenas o fortalecimento do retorno presencial dos profissionais às empresas. Isso já se mostra como uma tendência do mercado. O trabalho de casa foi necessário e importante nos primeiros meses da pandemia de Covid-19. Diante do confinamento social imposto naquele momento, o modelo atingiu o ápice. A adesão das empresas brasileiras chegou a 46%.
Esses dados são de um estudo elaborado pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, divulgado em julho de 2020. Contudo, agora vivemos outro momento. Para se ter ideia, a oferta de vagas de trabalho remoto vem diminuindo. Uma pesquisa recente da Cortex, empresa referência em inteligência de vendas B2B na América Latina, aponta que apenas 3,7% das oportunidades abertas nos principais portais de emprego do país citam home office na descrição. Em números, isso significa que entre as mais de 800 mil vagas, somente 30,8 mil vagas são para trabalho à distância. Esse é o menor percentual registrado desde julho de 2022. Na ocasião, a oferta de oportunidades home office somavam cerca de 8% do total. Ainda segundo a pesquisa Cortex, o setor de serviço é o que oferta o maior número de vagas para trabalho à distância. O setor concentra cerca de 31,3% das oportunidades desse modelo. Em relação aos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre são as localidades com maior oferta de vagas no formato home office. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Bloomberg Linha. Fundos imobiliários vão às compras de fatias de shoppings de olho em valorização. O ano de 2023 começou a testemunhar uma tendência que, segundo especialistas, só deve ganhar força no mercado de imóveis. Alguns dos maiores fundos imobiliários do Brasil estão ampliando a sua exposição a ativos de shopping centers. XP, Vinci, HSI e RED são apontados como players que lideram ou vão liderar o movimento de aquisições de participações minoritárias em shoppings colocados à venda por companhias do setor. O XPMOL, XPML11, por exemplo, em fase final para concluir uma emissão de cotas de fundo, está em negociação avançada para adquirir uma fatia adicional do Shopping Cidade Jardim, ampliando a sua participação, que hoje está em 16,99%. O negócio deve ser anunciado nos próximos dias. Esse negócio representaria uma nova etapa no negócio anunciado no último dia 5 pela JHSF Capital, gestora da JHSF Participações, que assessorou a Gazit Brasil, do grupo imobiliário israelense Gazit Globe, na venda de uma participação de 33% no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, pelo equivalente a 560 milhões de reais. Foi uma das maiores transações nos últimos anos no setor. Por trás do apetite dos fundos imobiliários está a perspectiva de valorização desses ativos, que estiveram entre os que mais sofreram com as medidas de restrição à circulação do começo da pandemia. Segundo especialistas, fundos imobiliários entendem que podem gerar valor para o investidor com sua expertise de gestão, melhorando a eficiência operacional dos shoppings e buscando novas oportunidades de locação e expansão. Também citam que shoppings já estabelecidos e com performance oferecem uma relação risco-retorno atraente, aumentando a resiliência dos resultados. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Fundo Imobiliário de Tijolo informa dividendo de IPCA mais 8,5%. A Guardian Gestora publicou no fechamento do mercado na última semana os próximos dividendos do GALG11, seu FII de logística. O fundo imobiliário distribuirá 0,082 centavos por cota, o mesmo patamar dos últimos meses. O rendimento corresponde a um dividend yield de IPCA mais 8,5%, considerando a cota de fechamento do dia 22 de junho. Os cotistas posicionados no fundo imobiliário GALG11 até a próxima sexta-feira, dia 30, receberão os dividendos no dia 7 de julho. Segundo a gestora, o fundo imobiliário GALG11 permanece na liderança de dividend yield entre os maiores fundos imobiliários de galpões logísticos presentes no IFIX, com yield mensal de 0,91%. Por outro lado, a média dos outros fundos do mesmo segmento ficou em 0,75% ao mês. Além disso, o documento trouxe uma atualização do estudo que a gestora começou a realizar desde o início de recuperação do IFIX este ano. O levantamento em questão mostra a variação no valor do mercado dos maiores fundos logísticos presentes no índice.
Nesta atualização do estudo, a valorização média da cota destes principais fundos foi a de 20,28% de abril a junho, sendo 5,60% de alta apenas neste mês. Já o GALG11 apresentou uma apreciação de 10,04% para o mesmo período, sendo a valorização observada em junho até 22/6 de 5,32%. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e no nosso canal no YouTube. Além disso, também quero te convidar a conferir os conteúdos que a Buildings publica semanalmente no LinkedIn. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!